Fala galera The Praise, nós estamos aqui mais uma vez, como eu disse, nós viemos para ficar. Então, vamos hoje apresentar algo maravilhoso para vocês, não é verdade, Marcelinho? Maravilhoso. Tenho certeza que hoje vai esse conteúdo vai bombar. Vai. É, porque o pessoal vai curtir, compartilhar, o pessoal vai se inscrever no canal. E se não curtir, não compartilhar e não comentar? O que acontece? Então, eu vou ficar falando na cabeça deles até se inscrever. Curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as novidades, hein, gente? Lembrando que vocês podem deixar também a pergunta de vocês no conteúdo, nós vamos responder todas. Sim, Nossa convidada também, né? Ela menos que vai responder. De matemática. Vai responder sim, ela já está se entregando. Já tá se entregando. Calma. Vamos lá, não diga isso aí, você vai responder sim. Então vamos às apresentações. Quem és tu? Olha, eu sou Karina Brito e você é quem? Eu sou o Anderson. Ah, o Marcelinho. O Marcelinho. Ah, tá bom. Certo, Marcelinho. Certo, Marcelinho. Então, e hoje quem que nós estamos recebendo aqui? Hoje nós estamos com uma convidada especialíssima. É melhor a gente deixar ela falar o nome dela. Porque se você falar o nome, você vai errar o sobrenome. Não erro não. Não erra? Não erro jamais. Você vai errar. Não erro. Não, eu acho melhor você deixar ela falar o sobrenome então dela. Tá certo. Então tá bom. Então. Bom, eu vou só fazer uma prévia, assim, que é uma pessoa que é especialista. É especialista? É especialista. Bom, de especialista nós gostamos. Então a gente vai deixar com ela guiar aqui tudo. Tá bom, então. Tá bom? Então vamos deixar ela se apresentar. Nicole, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E eu não vou fingir costume, então parabéns pelo podcast, amigos. Obrigada. Eu sou a Nicole Fedorucci, meu trabalho... já pode falar o trabalho? Pode, lógico. Então tá bom. Eu sou especialista em autoconhecimento e meu trabalho é ajudar mulheres, guiar mulheres para que se conheçam, se descubram e para que encontrem em si as respostas que precisam e tenham autoestima. Eu falei que você ia errar o sobrenome. Não ia. A Karina não ia errar porque a Karina já me conhece de longa data. Sim. Já até sabe. É o sobrenome que a gente usa, inclusive. Ela já tinha falado pra gente antes, nos bastidores, mas pedi pra ela repetir aqui. Sim. A origem do sobrenome? Polonês. Polonês, aí, tá vendo? Polonesa. É da família, né? Família do seu pai, né? Se não me engano. Isso, a família do meu pai. Temos poloneses e russos. E minha avó, mãe do meu pai, veio direto da Rússia. Olha aí, a Rússia. Tá vendo? Da Rússia. Né? A Rússia. A Rússia. Não brinca com ela, não. Sangue dos olhos. Começamos então, cara? Então vamos começar. Muita gente perguntou assim, nossa, mas autoconhecimento tem a ver com o The Praise? Claro que tem. Tem, muito. Tem muito, tem tudo a ver. E eu quero levantar essa pauta com ela justamente para isso, né? Uhum. Então, até antes de entrar nesse assunto, eu quero que ela fale um pouquinho do trabalho dela, do que seria esse autoconhecimento, né? E como que nós, né, podemos colocar isso na nossa vida, em prática, no dia a dia. Autoconhecer, eu costumo dizer que é um mergulho dentro de si mesmo, né? É onde você vai encontrar as respostas que você precisa para você seguir adiante. Ninguém vai pegar um carro e dirigir esse carro se não sabe dirigir, né? A pessoa não sabe nem por onde começar. Com a gente é da mesma forma. Se a gente está vivendo aqui nesse mundo e se a gente não sabe nada da gente mesmo, a gente não tem como viver uma vida plena, uma vida feliz, né? Então, o autoconhecimento é essa ação de se questionar, de se perguntar, de estar sempre olhando para si mesmo, se observando para tentar encontrar dentro de si os porquês, as respostas. Por que eu penso assim? Por que eu me comunico dessa forma? Por que eu falo assim? Ou por que eu reajo dessa forma quando essa ou aquela pessoa fazem isso comigo? Então, é esse mergulho interno mesmo para ir descobrindo as respostas de quem você é. Legal.
O Marcelinho, eu tinha falado assim para Nicole que a gente recebe muitas perguntas referente a louvor e ministrar louvor. E uma das perguntas é como vencer o medo, porque tem muita gente que tem medo. E foi por isso que até eu várias vezes conversei com a Nicole sobre isso. Porque assim, a pessoa tem o talento. Tem várias pessoas assim, que eu conheço, que você sabe quem é que eu tô falando com você. Ah, é? Viu? Você tá mudando em direta, então. Não é direta, não. É direta, então. Direta, logo. Né? Tem o talento, tem o dom, mas tem medo. Não consegue destravar, não consegue seguir adiante naquilo que foi proposto, ou aquilo que é um desejo, que é um sonho, né? A pessoa tem sabotadores. Esses sabotadores acabam impedindo que ela consiga exercer isso, porque não adianta nada também a gente dar todas as dicas, a gente falar, olha, para ministrar louvor você precisa disso, para tocar você precisa disso, sendo que a pessoa não vai usar, ela não vai conseguir colocar em prática. Mas esse não conseguir colocar em prática não é porque ela não quer, é porque ela está travada, porque a pessoa ela está paralisada. E aqui é onde vai entrar a Nicole, porque ela vai nos informar como vencer desses medos. Essas paralisações tem muito a ver com bloqueios, né? Sim. Geralmente vem de infância, aconteceu algum evento na infância, aconteceu alguma coisa na infância. E a pessoa vem crescendo com aquilo, vem nutrindo aquilo dentro dela, e quando chega a hora do vamos ver, que ela precisa tomar uma decisão na vida dela, ou se autoconhecer, ela não consegue sair desse estágio. Aí é nessa parte que você entra para mostrar para a pessoa qual o caminho que ela deve seguir e quais as coisas que ela precisa fazer para ela sair desse estágio, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, o medo, a raiz dele sempre vai ser nas crenças. E essas crenças geralmente surgem na infância. Então, a nossa infância, dos 0 a 7 anos, ela é muito importante para determinar tudo do que vai ser da gente. Depois, basicamente, a cada 7 anos, a gente continua repetindo durante a vida aquilo que aconteceu ali nos primeiros 7. Então, é muito importante para tirar esse medo de estar ali à frente do louvor, ou tocando um instrumento que muitas vezes é pela primeira vez. Para estar ali, é importante identificar o princípio dessas crenças. Então, como você falou, geralmente está na infância. Tem muita ligação com o que você ouviu dos seus pais. Dos pais. O que você ouviu da sua família. Por quem você foi criado. Eu tenho uma lista de P's. Que pode trazer bloqueios. Pais, professores, pastores, sim, padrasto. Sim. Tem um monte de P. Sim, que são, assim, tipo, os que podem te paralisar, assim, geralmente na infância. Isso. Então, assim, por exemplo, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar com os meus filhos, porque eu mesmo posso trazer algum tipo de bloqueio para eles. Entendeu? Prestar bem atenção em qual que é a diretriz que eu vou dar para cada um deles. Sim. A forma de tratar porque eu tenho uma menina e um menino, um casal. Então, a forma de tratar com um e a forma de tratar com o outro. Eu costumo dizer que eu sou treinador deles. Então, eu sou treinador de vocês. Por quê? Para geralmente não causar neles esse tipo de bloqueio. Porque eu quero que lá na frente, Nicole e eles sejam pessoas que não tenham nenhum tipo de bloqueio. Ou, né, a pessoa quando está hoje já na fase adulta, aí entra o papel que é o que você faz. Que é esse de mostrar diretriz, caminho, para desbloquear o que os P's lá atrás fizeram. Exatamente. E é importante falar que, assim, o medo ele vem dos sabotadores. O que é o sabotador? O sabotador nada mais é do que um óculos que você coloca na infância para te fazer agir de uma certa forma, porque você precisa sobreviver emocionalmente e fisicamente no ambiente onde você está. Certo. Então, para facilitar, dar um exemplo. Se você está num ambiente onde você tem irmãos ou um irmão, geralmente acontece de ter o irmão que é considerado mais rebelde, mais problemático pela família, e o irmão que é um doce, é uma graça, é obediente. É o obediente. Esse obediente que não dá trabalho, geralmente vai ser uma pessoa com muita dificuldade no futuro
de tomar decisões, de fazer as coisas sem que alguém precise aprovar. Por quê? Porque esse óculos da boazinha nada mais do que eu vou agir de forma obediente para que mamãe e papai me amem. Certo. Isso, a criança entra nesse modo. Eu vou fazer isso para sobreviver. Então, quando ela vai lá no futuro ter que enfrentar uma comunidade, a igreja, estar diante das pessoas... Ou falar em público, né? Ela tem medo desse julgamento. Então, o que mamãe e papai... É como se na cabeça dela viesse assim, o que a mamãe e o papai falariam disso? Será que eu estou fazendo certo ou não? Então, é um sabotador. Eu preciso da aprovação dos outros para fazer qualquer coisa. E isso foi aprendido lá no comecinho, na infância. Entendi. Tem uma coisa, Nicole, que eu sempre quis... na verdade, eu sei, né? Assim, mas, por exemplo, a Bíblia fala que pra gente honrar pai e mãe, né? Para que os dias sejam acrescentados aqui na Terra. Porém, muitos dos sabotadores que acontecem vêm, como eu te falei, dos pais e dos pais, né? Então, por exemplo, o pai fala assim, eu quero que você seja um engenheiro, ou quero que você seja... Ele delega algum tipo de profissão que ele deseja que o filho seja no futuro. Só que a gente tem, assim, tipo, a gente já começa a desenvolver aquilo que a gente quer e pensa, né? Por exemplo, eu não quero ser isso que o meu pai falou para eu ser. E aí acaba fazendo o que o pai sempre planejou para o filho, quando na verdade era outra coisa, que Deus, o propósito de Deus para essa pessoa já era outra coisa. Sim. E aí quando ela chega no futuro, lá que ela já tá grande e tal, ela fala assim, por que eu fiz? Eu não gosto disso, não quero fazer isso, não queria ser isso, e acaba bloqueando a pessoa. E ela não consegue desenvolver. E aí, você já pegou casos assim, de pessoas que já chegou para você e falou assim, olha, meu pai ou meus parentes, meus familiares lá, quando eu era criança, chegou para mim e falou que eu deveria fazer faculdade de tal, só que eu não gostaria de fazer essa faculdade, eu queria ter um outro tipo de profissão. Já pegou casos assim, onde a pessoa queria ser músico. se sentiu infeliz, eu queria ser músico, eu queria sair na estrada para tocar, mas meu pai quis que eu fizesse faculdade de tal área, mas eu não consigo desenrolar nisso. Você já pegou casos assim? Já, o marido, né? O marido passou por isso. Passou. Então, eu acompanhei a jornada do meu marido, né? Para ele chegar até onde ele está hoje. E foi exatamente isso. Agora, a gente precisa separar algumas coisas aí que você colocou. Primeiro, eu tenho uma frase que quase está se tornando um mantra, que eu sempre falo para as minhas mentoradas, alunas, enfim. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles sabiam e com aquilo que eles tinham para dar. Como recursos, né? Como recursos. Tinham, né? Então, assim, se o meu pai me disse, você precisa ser engenheira, o que está por detrás disso? Ele passou uma vida difícil. Qual que é a história dele? Por que ele está se apegando à faculdade para que eu não passe pelo que ele viveu? E isso é muito comum. Hoje, nesse exato momento, nós três que somos pais aqui, a gente é uma geração que está na transição entre a geração dos nossos pais e a geração dos nossos filhos, que já tem uma outra visão do que é relação de trabalho, do que é viver, do que são os sonhos, né? Mas nós fomos essa geração que ouvimos exatamente isso. Sim. Você tem que prestar um concurso, porque concurso dá estabilidade. O que está por detrás disso? É uma fala de amor. A sua mãe, o seu pai, eles não querem que você passe pelo sofrimento que eles passaram. E aí vem a importância de entender a crença. E aí eu gosto sempre de dar o exemplo do concurso público. Se você ouviu do seu pai e da sua mãe, faça concurso público, meu filho. É a melhor coisa que você pode fazer. Você vai ter estabilidade. Volta. Como que foi a infância da sua mãe? Minha mãe veio... Muitos de nós somos filhos de pessoas que vieram do Nordeste, que tiveram uma vida difícil, que trabalharam de camelô, que trabalharam vendendo coisa no farol. E aí, muito, né? viu em São Paulo uma oportunidade e começou a trabalhar e caiu num concurso público. Naquela época era diferente. Era talvez mais fácil estar no concurso público. Ou não conseguiram isso e quer que você tenha. Mas essa pessoa, ela adquiriu essa crença. Então, como que as crenças, elas acontecem? Eu tenho uma ideia, eu
gera um sentimento, eu vivo aquilo, confirma aquele sentimento e eu tenho a crença. Ou seja, essa mãe que falou isso, você precisa de um concurso público, o que aconteceu? Ela estava sem grana. Ela passou no concurso, ela passou a ver dinheiro todo mês na conta, comida na mesa, mercado. Gerou nela uma crença. E que crença foi essa? O concurso público mudou a minha vida. Então é isso que eu quero para os meus filhos. Então existe uma fala de amor aí. E isso, como filhos, a gente precisa entender. É óbvio, isso muitas vezes demora para a gente entender. Mas a gente precisa ter esse olhar de amor e compreensão para com os nossos pais. Sim. E o honrar pai e mãe, ele tá muito além de você obedecer sem questionar. De obedecer cegamente, né? Cegamente. Tipo, eu vou fazer isso porque minha mãe quer, porque ela acha que é o melhor pra mim. Exatamente. Porque a gente também não pode desconsiderar, por exemplo, que a gente tem hoje um grande problema de mães narcisistas, por exemplo. Sim. Né? E eu já atendi pessoas que vieram de mães assim. E é sempre muito delicado esse tipo de relacionamento, né? Então, o honrar pai e mãe, ele não tá ligado a você obedecer cegamente, né? Mas, por exemplo, se eu falo, pai, eu não vou fazer engenharia, mas eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer direito porque eu amo direito. Você vai estar desobedecendo seu pai? Ou você vai estar só não cumprindo um desejo dele, um capricho dele? Eu acho que até né? você ter essa força para você falar que você... Aí a gente tá falando de uma longa caminhada, né? Você tem essa força para você se impor, né? Para você falar assim, olha, eu te amo, pai, obrigado. Obrigado porque eu sei que você tá preocupado comigo. Mas eu não vou parar esse caminho. É o que acontece muito com o músico, tá? Sim, nos episódios anteriores, né? O que a gente já soltou e você já sabe qual é. Só voltar lá e assistir. Só voltar lá e assistir o episódio anterior, o episódio que o André baterista veio. Ele falou assim que ele é um baterista autodidata. Hoje ele é um baterista de alta performance. Ele trabalha com grandes nomes da música gospel. Mas não era o que o pai queria para ele. Sim, sim. Não era aquilo que o pai tinha sonhado para ele, né? Mas assim, eu acredito que até ter essa força, ele falou assim que era uma outra profissão, né? Se eu não me engano, não lembro agora, eu né? também não me recordo, mas é bom a galera voltar lá, né? A gente deixa aí curiosidade para eles voltarem. Mas ele não desobedeceu. Ele seguiu o sonho. Sim. Ele conseguiu se tornar alguém, né, que ele acreditou que ele seria esse alguém com a música. Sim. Né? Então, eu acho que aí você tem um amadurecimento muito grande para você chegar nisso. Você tem que ter uma longa caminhada para isso também e tem que ter muita persistência. Sim. Porque a gente sabe, né? A gente convive com a música. É muito difícil se impor quando a gente trata de música, né? Olha, eu quero ser músico. É uma coisa bastante complicada. Tem tanto essa questão dos sabotadores, que são vários. Sim. Tem essa questão de se impor, né? E de vencer os seus medos. Tipo, será que eu vou conseguir mesmo com a música ser isso, me tornar isso? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Aí fica muito Serasa na cabeça, né? Sim, fica. Porque é isso, né? Você muitas vezes, se você tem essa força de romper com o querer do pai e da mãe, você sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha que te diz: mas será mesmo que minha mãe e meu pai não estavam certos? Né? E você sempre vai voltar para aquele lugar de dúvida. E a dúvida, ela atrapalha tudo. Tudo. Se você tem qualquer objetivo, você tá focado, você tá ali, não, eu quero isso, eu tenho convicção, mas gerou uma dúvida, a dúvida, ela desestabiliza aquela energia que você tá vibrando. Então, somos todos seres vibracionais. E os pensamentos, eles são a raiz, basicamente, dessa vibração. Então, se eu tô vibrando certeza, convicção, felicidade, alegria, correndo atrás do meu objetivo, mas vem uma dúvida, ou vem um da sua mãe, tá bom, não era isso que eu queria pra você, mas tá bom. Mas tá bom. Isso dá uma...
balança. E essa balançada de energia, ela vai impactar na sua caminhada. E aí você precisa ter força o suficiente para olhar para si mesmo e falar, opa, isso aqui pertence à minha mãe. Ela tá com medo por mim. Ela me ama. Mas eu vou seguir a minha vida em diante. E eu sei que eles vão me abençoar. Claro. De uma forma ou de outra, eles vão entender o que eu tô fazendo agora. Porque os pais, eles querem nos ver bem. Sim. Essa questão. Eles querem nos ver bem. Mas, às vezes, eles têm o que para eles é o bem. A receita do viver bem é isso aqui. Só que a gente somos seres únicos, né? Sim. Cada um é diferente. Uhum. Né? Você tem 2 filhos, eu tenho dois. Aqui tudo 2 filhos. 2. E um filho não é igual ao outro. Nunca. Né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente para cada um deles, né? Como seres únicos. Então, o que funcionou para um vai funcionar para outro, né? Sim. Então, a gente tem que sempre estar contrabalanceando isso, fazendo essas análises. Nicole, eu não sei se dentre os seus mentorados, as mentoradas, né, as mulheres aí, Sim. mas assim, o que eu percebi muito ao longo dos anos, né? Ao longo de toda da minha jornada e de acompanhar algumas pessoas e até entrar nessa parte também de bloqueio, desbloqueio, é que assim, ó, que muitos dos problemas que as pessoas têm hoje está relacionado à paternidade, à figura do pai. Uhum. Muito mesmo. Até a questão de escolha, seja ela sexual, né, que a gente vê muito. Vê que filhos não teve muito relacionamento com o pai, teve muito mais relacionamento com a mãe. Sim. E aí, assim, a figura paterna do pai é uma das coisas que eu identifiquei, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado. É uma das coisas que mais traz problemas para as pessoas de hoje. Você vê uma pessoa com depressão, ou com crise de ansiedade, ou medo. Geralmente quando você conversa e quando você cita o nome do pai, ou você fala alguma coisa, algum evento do pai relacionado à figura paterna, a pessoa já entrega ali para você, fala assim, ó, realmente eu não tive muito relacionamento com meu pai não tem relacionamento comigo, ou meu pai já se foi, e a gente não teve muito relacionamento. E aí agora eu tenho essas crises de medo, de ansiedade, de depressão, onde eu não consigo vencer. E aí que você pode até dizer um pouco mais, que entra essa sua parte de mentoria. Não sei se está certo os dados, né? Mas eu acredito que 70%, 80% está relacionado à figura paterna. Sim. É isso mesmo? Eu gosto muito de trazer o hebraico, né? Eu estudo profundamente a Bíblia de acordo com as línguas originais e com o contexto original judaico desde 2011, né? Então vão sair 11 anos de caminhada desse estudo atento à Bíblia. E em hebraico, por exemplo, pai, a palavra pai, significa força da casa. Então a força do lar, a força da família, ela originalmente está na figura paterna. Quando você não tem essa figura ali participando ativamente, perde a força. A mãe, ela é a alma do lar, mas a força está no pai. Quando esse pai não está presente, por exemplo, ele obriga a alma a ser forte. E aí tem um desequilíbrio. Então, muitas mães precisaram ter essa força para conseguir sobreviver com seus filhos. Porque elas não abandonaram os filhos. E a força, quem deveria ser forte, quem deveria estar ali bancando aquilo, não tá. Foi embora. Ter rigidez, força, com doçura, com consolo, porque a mãe é esse consolo, né? A mãe é aquela que, quando uma criança se machuca, a primeira coisa que ela fala. Isso. Mamãe. Mãe é aquela que vê o filho brincando de lutinha e fala, não brinca, meu filho vai machucar. Enquanto o pai tá lá, vai! Exatamente. Incentivando. Então, essa ausência da figura paterna conta muito. E tem muito a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando a gente tem, e aí eu gosto de trazer também uma das minhas linhas, né, de estudo, que é a constelação familiar. Quando a gente tem, por exemplo, um pai que é ausente,
aqueles filhos vão perder a influência do pai para se constituir enquanto seres humanos e vão ser totalmente influenciados pela mãe. Isso faz com que aquelas crianças não tenham a referência do que é ter um pai. Para o menino, o que isso significa? Ele não vai saber como agir como homem, ele não vai saber como agir diante de uma mulher, ele não vai saber como prover a casa, ele não vai ter referência de masculinidade, de honra, de dedicação pela sua família, de força, de defesa. Ele perde isso. Nem sabe como tratar uma mulher, né? Ele perde isso. Para a mulher, em contrapartida, essa mulher vai aceitar qualquer migalha para ser amada. Porque quem mostra a uma mulher como ela deve ser amada é o pai. É o primeiro amor de uma mulher. Sim. Primeiro amor, o primeiro cara que uma mulher ama é o pai. É o pai. Se ela não tem isso, ela não sabe como ela merece ser tratada. E aí, na vida adulta, e aí é onde eu mais vejo, aceita qualquer coisa para casar, para ir embora de casa. Fica mendigando literalmente o amor do marido, pedindo pequenas migalhas no dia a dia para o marido poder demonstrar esse amor. Quer ser protegida, mas não tem proteção, então acaba precisando colocar para fora de si uma energia masculina. E aí a mulher se desconecta de si mesma, se desconecta da feminilidade, se desconecta da intuição, para colocar para fora essa força masculina, que é uma força diferente da força feminina. Então deixa eu ver se eu entendi. Onde chega o seu trabalho em tudo isso? Vamos fazer uma linha aqui para poder entender. Então, a gente está falando de pessoas que descobrem medos, sabotadores, coisas que ela não consegue ir adiante. Aí, quando ela se consulta, ela fala assim, eu vou me consultar com uma especialista, eu vou me consultar com a Nicole. Você vai começar a abrir essas caixinhas. Sim. E aí você vai fazendo esse estudo e você vai descobrindo a origem desse medo, pode ter sido na paternidade, no relacionamento, né? Enfim, você vai descobrindo todas essas caixinhas de medo, você vai tirando as camadas para descobrir aonde está essa origem. Sim. Esse é o seu trabalho. Aí quando você descobre essa origem, aí você começa a tratar ali. Isso tem algum número de sessões para poder você descobrir? Ou, tipo assim, por exemplo, numa conversa ali com uma pessoa informal, assim, você já consegue detectar? Já. Porque às vezes parece ser tão nítido, né? Porque assim, ó, por exemplo, como você tá de fora e eu conto a minha história para você. Vou te contar a minha história. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. E eu sou o mais velho. Então, eu sou de 6 irmãos. E aí, assim, eu não tive a figura do pai. Minha mãe se relacionou com outra pessoa, que também não me passou a figura de pai. Mas eu o respeito, tá? E assim, tive que me virar para ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Durante um período. Vou fazer uma sessão agora, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, uma sessão. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos testar. Vamos testar? Vamos. E aí, assim, aqui eu já estou entregando para você. Sim. Né? Onde está o problema. E provavelmente o efeito cascata que aconteceu daí para frente. Só que, assim, acredito eu que por ter que me virar e ajudar minha mãe, eu acabei criando forças. Peguei vamos dizer assim, uma força da onde eu sei que veio de Deus mesmo para minha vida, para os propósitos que Ele tem para mim. Consegui ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Não me envolvi em nenhum tipo de vício, ou seja, nenhum tipo de bebida, droga, nem nada. Cuidei dos meus irmãos e ajudei minha mãe a todo tempo. E aí, hoje eu sou pai de dois filhos. Uma pessoa falou pra mim, Nicole, um tempo atrás, que falou assim pra mim, assim, eu hoje eu cuido dos meus filhos e às vezes eu me vejo, porque assim, a gente acaba no dia a dia trazendo um acúmulo de estresse. Sim. Aí, às vezes eu chego em casa e sem que eu perceba, eu não tô dando aquele amor que eu deveria. Eu amo meus filhos. Sim. Adoro os meus filhos, gosto muito deles, mas eu não tô dando aquele amor que eu deveria. Uma pessoa falou pra mim assim, ó,
você nunca vai conseguir dar aquilo que você não recebeu. Ou seja, ela estava dizendo assim, você não recebeu o carinho dos seus pais, do seu pai, você não vai conseguir fazer isso com seus filhos. Eu falei, negativo, eu vou conseguir sim. Uhum. Eu consigo. É porque assim, aí assim, nessas sessões você identifica já de primeira, tem um número de sessões que você Sim. já tem que identificar. Aí assim, você já, ouvindo, por exemplo, essa minha história, você já identifica e já fala assim, ó, o que o Marcelinho tem é isso, 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 e eu vou tratar essas partes dele aqui. Sim. Funciona desse jeito mesmo? Sim, é bem por aí. Geralmente as pessoas chegam pra mim e elas já falam, Ni, eu tô com esse problema. Uhum. Ou elas falam, eu tô com um problema no relacionamento, eu não sei bem o que que é, tal, não sei o que. E aí eu já consigo observar e falar, olha, mas não tá acontecendo isso aqui também? Isso aqui, aí a pessoa para e fala, É um efeito cascata, é né? um efeito cascata. Dessa frase aí que você falou, né? É verdade, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Mas o fato de você ter já refletido sobre a sua história já te faz capaz de se curar. E aí eu gosto muito da frase que diz: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Porque isso tá em nós. Você conhece essa história, você acabou de falar ela pra mim. Você já ligou o farol de alerta da sua própria história. Você sabe as faltas que teve, né? E sabe onde precisa melhorar. Então você pode fazer diferente. Na verdade, assim, uma coisa que eu aprendi muito e que foi muito bom pra mim e foi muito rápido foi ressignificar. Isso, é isso aí. Aí o que acontece? Eu volto lá no evento do passado que aconteceu, eu mentalizo a cena e eu vou ressignificar aquela cena. Por exemplo, eu tive falas do meu pai que foram muito fortes pra mim, enquanto ele esteve vivo, foram muito fortes. Eu consigo voltar, mentalizar a cena, volto lá e ressignifico aquilo. Porque senão, se eu carregar isso pra minha vida, eu não vou conseguir. Sim. Então, assim, eu acho muito importante o trabalho que você faz, o desenvolvimento que você tem pessoal que você faz, o agir com as pessoas. Isso é muito importante. Porque, assim, ó, há um bom tempo da minha vida eu não tive isso. Entendeu? Alguém que pudesse me direcionar, alguém que pudesse conversar comigo. Porque a gente fica procurando, Karina, pessoas com quem a gente vá conversar e às vezes não tem. Às vezes você quer falar com um amigo que o cara talvez não Mas quer é nem... porque você também às vezes nem sabe o que está acontecendo com você, né? E identificar tudo isso, aí você, como é que você vai falar para alguém aquilo que você não está conseguindo colocar e fazer com que alguém te entenda? Sim, Isso. sim. Tipo, que essa pessoa vai começar a te bombardear. Não, mas Marcelinho é assim, assada. Isso, aquilo que eu não tive, aquilo que eu falei, né? Só, desculpa te Imagina. te atrapalhar. Aquilo que que a pessoa falou pra mim, você não consegue entregar aquilo que você não teve. Eu falo, eu entrego porque eu ressignifiquei. Isso. Porque senão, assim, se realmente, se eu deixo passar, eu não vou conseguir realmente Sim. ser aquele pai que eu almejo tanto, na verdade, como eu te falei, ser um treinador para os meus filhos, né? Isso. E pro homem, isso que eu só ia falar, pro homem é muito mais difícil se abrir. É, né? Se você chegar pros seus amigos e falar, eu não tô muito feliz, eu lembrei de umas coisas que meu pai me falou, eu tô triste por isso, os caras dão risada. E não se abrem, né? Tem isso. Então, assim, a mulher, ela tem naturalmente uma busca muito maior pelo autoconhecimento. Tem essa crença, né? Acho que é até por isso que você trabalha hoje, até com o seu número de mulheres é predominante, né? Porque tem a crença de que homem, eu não preciso de terapia, como assim eles chamam. Isso. Eu não preciso fazer terapia, né? E a mulher não, a mulher ela já é mais aberta, porque ela quer resolver isso logo. Ela quer tirar isso dela, ela quer passar, não, eu quero passar por esse problema logo. Para você entender que você tem que fazer isso para o homem. Até para dicas, né, de mulheres que têm um marido, o cônjuge, que tem esse problema, aí elas também têm que achar um caminho para poder jogá-lo, né, para ele descobrir a origem do problema. E não deixar para a última hora, né? Porque eu, por exemplo, acompanhei de perto o meu marido em depressão. Isso que eu ia perguntar para você. Então, assim, chegou num ponto que eu não reconhecia mais. Eu não sabia mais quem ele era. De tão mal que ele ficou. E aí, eu tive que tomar atitude.
Eu lembro que eu passei uma manhã inteira no telefone, ligando para terapeuta. E eu falei, nesse dia, em tal horário, você vai se consultar. E não teve negociação. Não teve tipo, você quer? Eu falei, você vai. E ali teve uma mudança de vida, assim, pro Thiago. Porque dali ele começou a olhar o que ele tinha dentro dele. Isso porque eu já estava trabalhando com autoconhecimento. Mas é aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Profeta então de casa ele não tem passou por isso e aí ele começou o seu processo de autoconhecimento. Então você olhou seu marido, viu como ele estava, identificou todos esses processos dele, você já com esse conhecimento, mas como esposa, né, não dá mas pra... ele já tinha passado em atendimento comigo, eu já tinha feito com ele um processo também, mas não tinha sido suficiente. Porque também eu estava assustada com a situação. Aqui é diferente, né? Aí você se colocou em outra posição, não de terapeuta, né? É sempre muito duro você estar ao lado de alguém que está com depressão. E foi aí que eu bolei uma frase, né? Quem cuida de quem cuida. Exato. Porque naquele momento eu atravessei com ele a depressão sozinha. Difícil, né? Eu não tinha essa força para também ajudá-lo, né? Fazer mais por ele. Eu falei, olha, eu tô no meu limite. Você precisa de mais alguém. E aí, ele contou com outras terapias e conseguiu sair disso e ter alta. Então, esse olhar para dentro, ele é necessário. Porque muitas vezes a gente fala, imagina, tá tudo bem. Não, eu não tenho nenhuma raiva, eu não tenho nenhum problema com meu pai e com a minha mãe. Mas no fundo, tem frase que reverbera. Tem atitude que machuca. E que ficou ali instalada como parte de você. E é tão parte de você que você não consegue desvincular. Há quanto tempo mesmo, Nick, que você está trabalhando, que você faz esse trabalho? Desde 2018. Desde 2018? Antes de 2018, eu acredito, eu acompanho, né, ela. E ela foi todo um desenrolar para chegar até nisso, né? Então você trabalhou como assistente social. Minha primeira formação foi como assistente social. Chegou a trabalhar. 2011. Você chegou a trabalhar. Cheguei a trabalhar com crianças e adolescentes com doenças graves. Então eu tô acostumada, gente, no hard aqui, ó. Aí depois você foi para essa linha, né? Depois eu sofri assédio moral. E aí eu cheguei ao meu maior peso na vida. E eu tava mal comigo mesma, eu não tava feliz, eu não tava bem, a minha autoestima tava péssima. E aí eu falei, eu preciso de algo a mais. E aí pelo YouTube eu comecei os meus primeiros estudos sobre o que a minha mente estava fazendo com o meu corpo. Então aí que você começou a se despertar. E aí eu comecei a emagrecer. Eu comecei a mudar. Eu comecei a conhecer outras coisas, a desbloquear muita coisa que tinha dentro de mim. E aí começou as coisas a acontecerem. Aí eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas que passam por isso também. Que tem essa dor de olhar no espelho e se odiar, literalmente. Se odiar. Nossa. E aí eu comecei as minhas primeiras formações. É forte isso, né? É forte porque... Você fez algum curso ou leu algum livro de PNL? PNL fiz. Coaching fiz. Constelação familiar fiz. E qual livro que você leu de PNL? Do Joseph O'Connor? Eu li esse e fiz também uma formação. E dentro do Porque tudo está na mente, né? Tá. Porque quando, por exemplo, o seu corpo reverberou aquilo que o seu cérebro estava dizendo. Sim. Então aí quando o seu cérebro fala, não, continua nessa pegada que você tá. Aí quando você fala assim, eu vou lutar contra ele. Vou falar com o meu cérebro que não, que eu consigo. Tudo tá na mente. Tudo tá na mente. Aí você fala assim, não, vou lutar contra isso. Porque, assim, ó, você fala de depressão, ansiedade. O que as pessoas não entendem é que a gente precisa viver o hoje e o agora. Sim. Porque o passado já foi e o futuro tá por vir, certo? Então o que é depressão? A depressão é aquilo que você viveu no passado. São coisas que reverberam do passado. A ansiedade são coisas que você acredita que vai acontecer no futuro. Sim. Por exemplo, 100% ou quase 90% das coisas que eu imagino na minha crise de ansiedade que vai acontecer nunca acontece.
Então é isso que a gente precisa fazer, viver o hoje e o agora. Eu tive crise de ansiedade também. Aí o que eu identifiquei? Falei, mano, eu preciso viver o hoje e agora. Eu preciso gastar 30%, 20% com o meu passado, 70% com o meu hoje e 10% com o futuro. Porque eu preciso viver o hoje e o agora, Sim. que é o que importa. Sim. Então, assim, a depressão ela tá ligada com o passado e a ansiedade com o futuro. Se as pessoas identificarem que eu preciso viver o hoje e o agora e viver o que eu preciso viver, transbordar o que eu preciso transbordar no hoje e no agora, a gente vai conseguir ter uma vida aí pra frente bem sucedida. Sim. Né? Que esse é o trabalho que eu até perguntei de PNL, porque tá tudo na mente, né? Sim, sim. Tá tudo aqui. É só você falar assim, olha, eu preciso só colocar isso aqui em prática para eu poder desenrolar essa vida. E eu falo que a pior doença que existe para você enfrentar é a da crença que te limita. Porque qualquer outra doença, você tem como ser ajudado. A da mente só depende de você. Nossa. E se você se afunda nos próprios pensamentos, você não sai de lá. Mas é difícil, né? Porque a mente, as crenças e aquilo tudo que você pensa, você precisa ter muita força para você mudar. Tanto de coisas que você traz do passado, ou como assim, por exemplo, você deve pegar mulheres que falam assim, eu não consigo investir em mim. Eu não me sinto bem em comprar. É o drama das mães, né? É o drama das mães. Nós mães sempre temos isso. Gente, eu vou falar pra você. Como é difícil para uma mãe entrar numa loja e comprar um sapato para ela. Vocês não têm ideia. Porque, mas eu acredito que não é algo que vem assim, que veio de graça pra gente, que tem que haver sempre esse auto-sacrifício, sempre. A gente entende, assim, a gente prioriza, assim, os nossos filhos, mas tem que ter um limite. Tem. Eu preciso estar bem para que eu cuide dos meus filhos. Tem no livro do Peter Jordan, tem um capítulo que fala assim, cuide dos outros, cuide de você como se você estivesse cuidando de outra pessoa. Tô parafraseando, tá? A frase não é exatamente essa, mas resumindo é essa. Você tem que cuidar de você como se você cuidasse de alguém sob sua tutela. Sim. E dá para quebrar isso, Nicole? Dá. Mentorada minha já quebrou. Eu cunhei uma frase que é: mulheres fortes fazem filhos fortes. E esse forte não é no sentido de encarar tudo, de enfrentar todos, não. É no sentido de que para eu estar de pé todos os dias, para os meus filhos estarem de pé todos os dias, eu preciso estar de pé. Como eu falei, a mulher é a alma da casa. Se a mulher não se cuida, se a mulher não dá nada para si mesma, não se presenteia nunca, não sai, não come o que quer, não faz nada por si, isso afeta diretamente os filhos e a forma como ela vai criar os filhos. Exato. Porque com o tempo ela pode, com o tempo ela pode olhar os filhos até como inimigos dela. Sim. Tipo, é tudo pra vocês e nada pra mim. Então, ter essa força e impor o limite. E aí tá uma grande questão. Muitos de nós hoje, e eu diria pra vocês que das mulheres que eu já atendi desde 2018, é um problema de 100%, não sabem dizer não. Então é essa coisa do que começou lá atrás, como a gente conversou. Eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser prestativa sempre, eu tenho que dar para os outros sempre. Tem que dar sempre, né? Tem que ceder sempre. E não sabe dizer não. A começar pelos filhos. Então, não, hoje eu não vou comprar para os meus filhos esse brinquedo. Hoje eu vou na loja me dar de presente o sapato que eu quero. Não vou comprar aquele Lego de R$200 pro meu filho. Aquele Lego de R$200. Eu vou comprar um vestido para mim. Ou não, hoje eu vou abrir uma exceção. Eu vou levar as crianças para casa dos meus pais ou dos outros avós. Eu vou sair com meu marido. Isso não significa que você é má por isso, né? E que você é uma mãe ruim. É porque a gente pensa muito isso. Eu sou má. E eu acho que hoje a gente tem muito esse medo do julgamento, né, como mães. Eu até quero entrar nesse assunto. Sabe por que acontece? Diga. A gente fala muito do The Praise. O The Praise a gente começou o The Praise, como a gente tem experiência em música, em ministração de louvor, né, prática de banda, a gente estava
tá tratando direto com o músico para desenvolvimento, né, de ministério de louvor, dessas coisas. E a Karina começou bem lá no início do podcast, volta que você vai ver. A Karina começou falando sobre medos. Sim. Sabe o que eu acredito? Falando realmente assim dos músicos, o medo deles vem da necessidade de aprovação. Claro. Porque assim, ó, por exemplo, eu vou tocar com a Nicole e com a Karina. Aí assim, eu vou já quando eu vou pegar a música, eu vou tirar a música, eu já vou pensar em uma das duas. Falo assim, putz, mano, o que elas vão pensar? Então isso a gente é aplicado na vida também. Muito dos bloqueios que as pessoas têm é por conta da necessidade de aprovação. Sim. E a autoimagem não definida. É. Porque quando você tem a autoimagem totalmente definida, que você sabe quem você é, que é aquilo que você falou, né? A gente precisa saber fazer essas perguntas. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu que eu posso fazer aqui, qual que é a minha parte de contribuição neste mundo, né? E se a gente não souber responder essas perguntas, a nossa vida aqui na Terra se torna uma experiência. Então, assim, ó, o medo, eu acredito que pra gente que é músico, que vai ministrar, por exemplo, vou ministrar domingo, tem aquele frio na barriga que eu acredito que isso é normal. Sim, sim. É normal. Mas muito dos bloqueios que alguns músicos têm, ou algumas pessoas têm, né? Vamos abrir aqui, vamos falar de outras áreas também, é muito se dá muito por conta da necessidade de aprovação, que é um dos bloqueios mais fortes que a pessoa tem. Claro. Isso E é um sabotador. Sabotador. Dentro da família também. Vou fazer tal coisa, tenho um projeto para fazer, mas o que meu irmão vai pensar? O que meu tio vai pensar? O que não sei quem vai pensar? Isso se dá dentro também da parte que a gente fala de músico, né? Sim. Eu vou tocar, mas, poxa, tem aquele outro guitarrista que o cara... Que são dois na equipe, mas aquele outro guitarrista vai estar olhando, toca bem, vai olhar pra mim. Aí fica com medo e acaba desistindo, por quê? Fala assim, pra mim não dá, porque não sou bom o suficiente pra poder concorrer. Muitas pessoas usam isso. Não sou bom o suficiente, deixam de cantar. Não sou bom... Eu canto, como diz meu marido. Não vou usar falsa modéstia. Canto razoavelmente bem. E eu já vi pessoas ao meu lado falando assim, nossa, você canta tão bem que eu não vou cantar perto de você. Não foi eu que falei isso pra você, tá? Não. Não foi mesmo. Sim. Entendeu? E aí eu me sinto mal. Porque assim, eu também não acho que eu sou, sei lá, Whitney Houston. Não sou... Vou falar um negócio pra você sobre a Whitney Houston. Eu acho que ela foi a única pessoa, a única cantora que não usou autotune na voz. Eu acredito que foi. Foi sempre direto, nunca semitonou. Eu falava, alta performance. Alta performance. E aí você cantar do lado da Whitney Houston, aí você vai ter um bloqueio de necessidade de aprovação. Você vai ter que sim, com frio na barriga. E aí vem as pessoas se comparar com você. E aí eu falo, gente, eu não sou nem tanto assim, mas eu tenho que aí começar a falar, não, você... Quase você tem que pedir desculpa. Desculpa pela minha voz. Não, mas é assim, mas você tem que olhar esse seu lado. E aí eu tenho que trabalhar, e sem conhecer as ferramentas, né? Eu tenho que ajudar a quebrar esse bloqueio. Então, eu quero falar dos seus projetos, mas antes eu quero essa última resposta. Tá. Antes de falar dos seus projetos. Como é que a gente trabalha com pessoas assim? E como eu faço essa pessoa destravar? Ótimo. Colocando ela pra fazer. Então tem que fazer. Tem que fazer. Porque, primeiro, quem fica preso na comparação tá medindo o outro por uma régua que já tá alta. O que eu quero dizer é assim, você já tem anos de experiência. Então, se eu tô chegando no grupo agora e eu tô ouvindo você cantar, eu tenho que ter uma mentalidade diferente dessa. De, Karina, me ensina. E aí era uma questão que eu quero trazer. Existem dois tipos de mentalidade. A mentalidade de crescimento e a mentalidade de estagnação. A mentalidade de estagnação é aquela que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É a síndrome da Gabriela. É aquela pessoa que acredita que eu nasci com um dom, eu não preciso estudar, é assim, pronto e acabou. E tem a mentalidade de crescimento, que é essa postura que eu falei. O que você pode me ensinar, Karina? Onde eu posso aprender? Eu tô aqui, eu tô no grupo de louvor. Eu vou pagar um professor particular para eu cantar melhor.
Eu vou fazer uma aula de instrumento. A gente né? comentou muito sobre preparo. Né? Sim, No podcast sim. anterior a gente comentou, né? Sobre É, no preparo. mas podcast Isa isso- Reis. Assistam lá. Só consegue acontecer quando você tem a mentalidade correta. Uhum. Então, se a pessoa olha pra você e ela fala, eu não vou cantar perto de você porque você tem essa voz, é porque no fundo ela acredita que cada um tem o seu dom e não há nada que possa fazer pra mudar isso. Uhum. Mas não é assim. Você tem que lidar com um complexo de inferioridade, muito, né? Tipo, você tem Sim. que tirar isso, né? Você não é inferior. Sim, e assim, todo mundo pode aprender. Basta se propor a isso. Sim. Então, você de fato não vai ter a voz da Karina, nem da Whitney Houston. Mas você vai ter a sua voz e vai trilhar o seu caminho, o seu percurso dentro da música. Que é a sua identidade. Sua voz Que é é a uma sua identidade, identidade. é um DNA, né? Então você tem que estar disposto a melhorar essa forma de pensar para conseguir se propor a se preparar, Uhum, perfeito. né? E aí conseguir sair disso. Mas tem que fazer. Tem que se propor, porque é a sua mente que está falando, não vai, não faz, você não é bom. Você vai lá e você faz, você vai quebrando isso, você vai gerando uma nova crença a partir da execução. Então eu tenho que ter domínio da minha mente. Sim, aí você foi lá, você tava com medo. Mas você foi, você fez, você cantou. Você sai de lá. Nossa, que delícia, foi ótimo. Fala pro seu cérebro, eu tô guardando esse sentimento, eu quero guardar isso na minha pele. Uhum. E eu me falo várias vezes, eu quero lembrar disso aqui, eu nunca mais quero esquecer. Por quê? Porque isso vai me gerando uma nova crença de que, eu consigo cantar. Não, é prazeroso cantar. Eu sou boa nisso. Eu posso melhorar nisso. Eu vou alimentando meu cérebro com novas crenças a partir dessa execução. Então eu tomo a rédea, é isso? É, com certeza. Ni, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. De todos os seus mentorados, de todas as pessoas que você atendeu, eu gostaria que você classificasse 3 coisas que você mais atende, assim. Quais são as 3 áreas na vida das pessoas que, assim, que você fala assim, essa daqui tipo assim, 80% dos meus mentorados sofrem com isso, 70% com isso, 50% com isso. Quais são as 3 áreas que mais estão ligadas a bloqueio com as pessoas, assim, relacionadas a bloqueios? Tá. A primeira, com certeza, é essa dificuldade de dizer não. Eu tive uma mentorada, por exemplo, que ela tinha tanto essa coisa da prestatividade que ela trabalhava numa concessionária. Aí olha só o que ela fazia. Ela batia a meta de venda de, acho que eram 4 carros. Uhum. Ela vendia. Sabe o que ela fazia com o resto dos clientes? Ela distribuía para todos os outros da concessionária. Porque ela queria, no fundo, ser amada. Complexo de E marca. quando ela precisava de algo, ninguém fazia por ela. Aí eu falei pra ela. Eu identifiquei, a gente trabalhou. E eu falei, a partir de agora, cliente seu é seu. E ela triplicou o faturamento. Nossa. Ela vendia 11, 12 carros no mês. Nossa. Então, assim, isso com certeza é o primeiro lugar. Segundo lugar, tenho, infelizmente, pego muitas mulheres com problema no casamento. No casamento. Então, não sabe, não tem contato e intimidade com o marido. Tem vários problemas sérios com o marido. Infelizmente, essa semana, por exemplo, tive uma mentorada, inclusive, que sofreu violência. Nossa. Então, assim, tem sido um ponto, uma questão também. E doenças, né? Então, geralmente, obesidade, Tá tudo depressão. relacionado ao emocional. Emocional, Que né? tudo tá ligado, né? Sobre os nãos, né? É muito importante você falar isso, porque as pessoas precisam aprender a dizer não. Não é Sim. cantar aquela musiquinha, não, 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 não. Não, 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 não. É isso mesmo. Não, 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 não. Tem até filmes, né? que a aí, gente... e quando você diz sim para todo mundo, você diz não pro seu propósito. Sim. Não é isso? Sim. Se eu ficar dizendo sim para tudo, para toda hora, para tudo, todas as coisas, eu vou dizer não pro meu propósito. É muito importante você falar desse não. E também queria que você falasse um pouquinho. A gente já tá quase indo pro final. mas eu quero falar dos projetos dela. Vai falar, mas Vamos eu falar. só quero falar só É mais que um- ele tá se consultando comigo aqui. Você não tá vendo que eu tô tendo aula aqui? Entendendo. Eu queria que Entrevista, você, consulta. eu queria que você falasse um pouquinho, assim, bem breve,
que a gente já tá com o tempo bem... Tá. Tá. Não, mas eu quero... Ela vai falar, ela vai Tá. falar. Então fala. Sobre procrastinação. Importante Você falar um pouco sobre isso. sua procrastinação. Não pode esquecer. Então, a procrastinação, ela tanto tem a ver com eu quero fazer tão perfeito que eu vou deixando para quando a situação estiver melhor. Então, eu vou deixando, eu vou levando, né? Porque eu quero que aquilo esteja perfeito. Eu quero fazer só na hora que tiver a luz ideal, o microfone certo e tudo mais. Então, muitas vezes a pessoa não começa um projeto novo, uma ideia nova, não toma uma decisão na vida, porque ela quer que esteja tão perfeito, e aí ela vai deixando. Não, eu vou levando. Quando der, eu faço. Né? Então, tem muito a ver com essa busca da perfeição. São as pessoas perfeccionistas que aí tem um outro problema por trás disso. Que tem outro problema por trás disso. E aí você vai abrindo. E aí, se você quiser, são 5 horas de de sessão. A gente tem podcast. assunto. Quero perguntar sobre o seu projeto. Eu vi que ontem você abriu uma live. Foi uma live, né? Foi uma live. E você vai falar... Se eu falar o nome do projeto errado, você me corrige. Quero saber o que é o Batom da Vitória, é isso? Ó, eu tava vendo ontem os meus stories e eu vi que foi dia 29 de abril do ano passado. Eu falei esse termo, cunhei esse termo pela primeira vez, Batom da Vitória. Por quê? Porque o Batom da Vitória, ele é a representação de tudo aquilo que eu acredito que nós precisamos ter como mulheres, né? Então, estarmos todos os dias prontas, bem arrumadas, maquiadas, para elevar a autoestima, para passar uma boa imagem para os filhos, para agradar o marido e para embelezar o mundo, por que não, né? Porque a beleza ela é uma forma de ordem, ela demonstra ordem, né? E o belo é uma forma de servir ao outro. Então, estando pronta, o Batom da Vitória foi essa representação de que eu acordo, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, eu acordo, me maqueio, me arrumo e vou enfrentar a vida. E vou olhar para dentro de mim, e vou fazer aquilo que eu preciso fazer e vou estar pronta para isso. Então, foi daí que surgiu o Batom da Vitória. Batom da Vitória. E vai ser como? Vai ser... E aí, ontem... Depois dessa situação, né, que mais uma mentorada, uma situação difícil que eu vivi, que eu mentorei ela ali, ajudei, eu criei a comunidade do Batom da Vitória. Legal. E essa comunidade vai ser um ambiente online, onde vamos ter aulas gravadas, então eu vou explicar sobre mentalidades, sabotadores, crenças, como desbloquear, tudo isso que a gente conversou aqui, mas teremos mentorias ao vivo. Legal. Então a pessoa tá ali, ela vai poder ser escolhida para ser mentorada ao vivo comigo, junto com o grupo. Legal. Como se fosse um grupo de apoio também? Isso. E uma vai apoiando a outra. Isso, exatamente. Legal. E ali ela vai poder conversar comigo, ter acesso a todas as ferramentas que eu tenho, todo o material que eu produzo. E vai ser um ambiente seguro de 1 ano, onde ela vai ficar ali comigo durante 1 ano e nós juntas vamos olhar para dentro, ela vai olhar para dentro e ela vai adquirir essa autoestima. Você tem também outras mentorias lá, o Espelho, né? Tenho. Fala quais são as principais. A mentoria Espelho é a principal porque ela é individual, são 3 meses de acompanhamento e aí sim é aquilo que você falou. Eu pego a mentorada, eu viro ela de ponta cabeça e chacoalho para cair tudo que tem ali. Então são 3 meses de acompanhamento semanalmente, acesso a todo o meu conhecimento, a tudo que eu tiver de material, acesso a mim via WhatsApp. Então essa é a principal. A mentoria Espelho, e eu tenho os outros cursos. Então, eu tenho a Chave, que é um curso de iniciação no autoconhecimento. Legal. Eu tenho o Controle Total, que é um curso onde eu falo por que você está engordando, por que você prefere o doce ao salgado, porque tudo isso tem a ver com o que está se passando aqui dentro, né? E eu atendo também consultoria. Então, como o Anderson Marcelo falou, o Marcelinho... Se a pessoa quiser, numa conversa comigo, que eu identifique para ela o que está acontecendo, em uma consultoria eu consigo identificar e apontar para ela onde ela ir. Então, olha só. Nicole, então, ela tem um vasto material. Né? É bastante material, cursos, que a gente vai deixar aqui o link dela, todas as mídias sociais dela, para você achá-la, porque é fácil achá-la, com esse sobrenome super fácil. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, né? Tá na descrição, todas as mídias sociais dela, tá legal, gente? Para vocês curtirem, seguirem, compartilhar. Nosso conteúdo também, então,
curta nosso conteúdo, siga, compartilhe. Olha os vídeos anteriores que nós fizemos também, que é tudo uma somatória. Eu falo que todos esses que a gente está trabalhando, que a gente está trazendo, está somando para agregar um conhecimento para trabalhar, para tratar e trabalhar. Porque o The Praise, a gente nasceu com o intuito não apenas de orientar no quesito musical, é de mostrar o caminho, tratar o que bloqueia essas pessoas para que elas consigam ter, é uma fórmula, né? Para que elas consigam ter o resultado da excelência naquilo que elas se propuseram a fazer, né? Então, consulte nossos conteúdos, né? Olhem lá os outros vídeos, porque vai somar com todo esse, com todas essas questões. E eu quero muito agradecer você. Eu que agradeço. Voou o tempo. Foi rápido mesmo. A gente conversar. A gente pode convidá-la novamente. Sim. Né? O pessoal pode até sugerir aqui no comentário qual é o assunto. Qual é o assunto? Isso. Coloca aí nos comentários qual é o próximo assunto que você quer saber da Nicole. Isso. Ponha perguntas também, porque a gente repassa tudo para ela e ela vai responder. E quem sabe gera uma live, né? A gente pode fazer uma live falando sobre isso. E para quem quiser, né, me conhecer também, estarei no The Praise Mentoria. Isso. Então você não pode perder. É isso aí. Nicole, também quero muito te agradecer por você ter vindo aqui, por ter dado a consulta gratuita. Imagina, as ordens. Galera, obrigado a todos que estiveram nos acompanhando, que estiveram aqui vendo, ouvindo e assistindo esse conteúdo que a Nicole trouxe, muito importante. Sim. Nós vamos deixar, né, como nós já falamos na descrição do vídeo, todas as informações, as mídias sociais da Nicole. Como acessá-la, né? Como acessá-la. E agradecer todos, né, cara? Vamos agradecer. Então, gente, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho, tá? E nós nos encontramos no próximo episódio. Isso. Só mais uma coisinha. A gente tem patrocinadores aqui para falar. Não posso esquecer. Nós estamos nos estúdios. Como que é? RF. Vamos mais um pouquinho sobre o estúdio? Galera, sala muito boa, muito especial, muito do legal, meu amigo né? Rafael. Cheirosa a sala, né? Cheirosa. Você chega aqui, o ambiente você já é recebido com aguinha, aquela porção que eles colocam aqui. Eu não sei o que é aquilo lá. É um molinho gostoso. Eu só sei que a gente sai depois daqui assim. Nós temos nosso amigo David também, que faz as thumbs pra gente do The Praise. Tem aí a logo de vocês? Quer passar aqui? Não tem. Não tem no próximo episódio, então, a gente põe a logo deles aqui na tela pra galera ver. Nas informações na descrição. Isso, a gente põe na descrição. Tudo vai estar na descrição. Onde encontrá-los, né? Como encontrá-los, onde encontrá-los. Já que você é a direção geral, você pode fazer isso. Estagiário. Você pode ser estagiário, você pode pegar o contato do David, as mídias sociais, do Rafael. Vou pedir pra estagiária. Né? Tá bom. Aí você já manda o Pix junto também. Manda o Pix também. Gente, obrigado. Foi uma honra. Karina, suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais é que eu sou suspeita, né? Super suspeita. A gente tem aí mais de 10 anos de amizade, né? E se for pegar a nossa história aí, é grande a nossa história. Então, é uma história de amor. É uma história de amor, nossa. Então, assim, agradeço muito, enriqueceu bastante. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por ter vindo. Agradeço mesmo de coração, né, por tudo isso. E tudo que você falou hoje, eu tenho certeza que veio só agregar na vida de quem está ouvindo em casa. Eu tenho certeza que Deus te usou também como uma ferramenta para acessar o coração de pessoas angustiadas, pessoas feridas, diversos tipos de ferimento, que aí depois a gente pode até, numa próxima mentoria, falar, né? E eu tenho certeza que essas pessoas agora vão começar a pensar que existe um caminho para se sarar, para curar tudo isso. Com certeza. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Queria que você deixasse aí suas considerações finais também. Foi ótimo, muito obrigada pelo convite. E se você quiser ser ajudada, se você quiser saber um caminho, ter uma resposta, a comunidade vai estar aberta dia 8 de abril, para as vagas. E até lá você pode ir acompanhando meu conteúdo, me mandando mensagem. E sempre eu estou respondendo caixinhas, então posso te ajudar também lá nos meus stories.
E, galera, obrigado, tamo junto, Obrigada, até o próximo. gente. Até Tchau, o tchau. próximo. Tchau.